Quando se fala em interdisciplinariedade, gestão do conhecimento na pós-graduação, o Brasil pode ter o orgulho de dizer somos pioneiros. E tudo isso começou na Universidade Federal de Santa Catarina. Quem conversa comigo sobre esse assunto é o professor Roberto Carlos dos Santos Pacheco. Tudo bem, professor? Tudo bem, Elaine. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Professor, no começo, essa história de interdisciplinariedade não era uma coisa que agradava a todos, né? O pessoal era mais conservador. Acho que nem agrada a todos ainda. Só para você aproximar um pouquinho mais. Não sei se agradará a todos algum dia, né? Sim, é porque ela trouxe, meados dos anos 80, na pós-graduação brasileira, surgiu esse movimento com uma série de programas de pós-graduação que não encontravam nas áreas disciplinares o seu espaço, especialmente nas ciências ambientais, no começo. E aí a CAPES criou essa área, que foi uma área, ela tanto foi incubadora de novas áreas, como a própria ciência ambiental, que hoje é uma área de avaliação, como com 4 câmaras surgiu que hoje são mais de 500 programas de pós-graduação. E assim, como é que se vai colocando isso? Os alunos gostam, os pesquisadores gostam, alguns professores não gostam. Como é que se faz esse meio de campo para conseguir fazer essa validação? Ou já se consegue fazer isso justamente pelos resultados que se tem? Os resultados falam alto, sim. O Brasil, na área interdisciplinar, está aí entre a 8ª produção de conhecimento no mundo, enquanto, no geral, a gente está ali entre 15º a 13º. Teve um desenvolvimento muito forte, de fato, desde a criação na CAPES. Mas os desafios continuam grandes. Para começar, a identidade. O que é um doutor interdisciplinar, o que é um mestre interdisciplinar, e a gente sabe que o sistema, né, acreditador, que cria as profissões, precisa de identidades. Então surge já aí essa dificuldade para quem se titula no sistema. Os concursos, né, quando abrem, pedem áreas específicas de formação. E no fazer a interdisciplinaridade, os desafios também são bem grandes, que eu te resumiria numa frase, numa palavra. A gente precisa muita humildade, de querer aprender com as outras disciplinas que nós não temos na nossa formação disciplinar. Essa abertura, talvez, esse desconhecido, talvez cause esse estranhamento, o senhor acredita? Sim, causa aquele famoso frio na barriga, né? Que é exatamente o oposto, normalmente, com quando a gente chega no ápice do doutorado. Agora eu sei, sou PhD, e aí começa um espaço interdisciplinar que a primeira coisa que eu tenho que admitir é que eu não sei, para começar a construir com o novo. Agora, quando se fala em gestão do conhecimento, que é um outro tema muito amplo também, né? Como é que foi a criação dessa área? Como é que foi pensada para se abranger todas as outras áreas? Perfeito. É bem interessante porque o conhecimento como percepção de gerador de valor nas organizações, ele nasceu até mesmo antes fora da academia, né? O termo gestão do conhecimento nasceu no final dos anos 90, em meados dos 90, justamente para cuidar do conhecimento organizacional como principal ativo das organizações. Na área científica, se tinha aprendizagem organizacional, mais do que as organizações de aprendizagem. E no final dos anos 90, então, veio a necessidade de trazer também esse tema para a discussão e para a formação de cientistas e profissionais na área da universidade. Então, foi no final dos anos 90 e início dos anos 2000 que a universidade abraçou e criou os primeiros programas. Quais são as principais áreas que ele abrange? Então, hoje são muitas áreas que são de conhecimento de todos, como a inovação, a propriedade intelectual, dentro das organizações a gestão de pessoas, que antes era recursos humanos, né, passou a ser gestão de pessoas, porque a importância principal e a diferença das organizações está na capacidade dos seus profissionais, colaboradores, gerarem resultados. Então, uma gama de áreas hoje intersecciona e precisa da gestão do conhecimento. A gente pode dizer que o estudante que optar por essa área tem mais habilidade, digamos assim, e que pode também ser de uma área diferente e entrar por essa área. Porque às vezes assim, a pessoa faz biomedicina e vai para uma área parecida com essa, para o mestrado, para o doutorado. Nesse caso, fica mais amplo esse espaço de escolha? Bem mais amplo. Talvez, tentando ser sintético, você tem 3 grandes eixos de atuação nas organizações. Os processos organizacionais, então, quando você vê o conhecimento como a organização se prepara para gerar valor para todos os setores, públicos ou privados. Então, a área de gestão de processos, administração, engenharia de produção, quando vem pela vertente do conhecimento, ajuda a reinventar as organizações por esse veículo, né? A mais conhecida tecnológica, agora com a transformação digital, inteligência artificial, também que nós tratamos como engenharia do conhecimento. Como que as tecnologias são embarcadas nesse processo.
E quando vai para a gestão de pessoas, para as pessoas mesmo, que é a visão mais cognitiva, aí você tem a área da psicologia, a área da comunicação, da educação, que é como as pessoas participam e, aliás, são os atores principais sempre, em qualquer das abordagens. O quarto eixo é a tua atuação, né? Esses 3 eixos, eles se projetam sobre a saúde, sobre políticas governamentais, sobre empresas. Então, qualquer que seja a área que você atua, os 3 primeiros eixos estão lá presentes. Abre um mercado maior. Abre até, muito. Né? Agora, professor, a gente vive uma época em que não sabemos exatamente quais serão as profissões do futuro, né? Justo. Cada ano surgem novas profissões. Esse modelo de conhecimento, de trabalhar tudo isso, vem ao encontro dessas necessidades? Já está se pensando em algo nesse setor, principalmente quando se fala em tecnologia? Não tenho dúvida que foi o setor que primeiro despertou isso, né? Que as nossas competências, que é o conhecimento na prática, estão cada vez mais diferentes do que se exigia antes. Então, a gente, né, na geração dos nossos pais, você estuda e depois trabalha, né? E vai estudar um período da vida e depois vai aplicar o que estudou. Isso terminou. Então, o que hoje a gente precisa de competências? O aprender sempre, o adaptar-se ao novo, e isso está também as profissões, porque normalmente foram, especialmente os certificados de profissionais, né, as carreiras, algo para durar. E o que nós vemos hoje é nomes de atuações profissionais que surgem e desaparecem com muita intensidade. Então, é um mundo muito dinâmico esse da sociedade digital. E como é que é visto lá dentro da UFSC essa coisa do profissional multitarefas, multitasks, multiconhecimentos, já que a gente tem isso hoje, né? Eu estava até brincando, conversando com o senhor, que eu sou da área de comunicação, mas faço TI. Isso é importante, isso agrega, prefere-se até que o profissional, que o estudante ou pesquisador conheça várias áreas? Certamente, e enquanto universidade todas, mas especialmente as públicas, eu acho que elas têm um compromisso também com a equidade e com a inclusão, né? Então, dar acesso e formar competências para essa sociedade contemporânea é um compromisso que a universidade tem que ter. E essa capacidade de visão sistêmica, de compreender as diferentes áreas, a gente tem uma área que chama teoria do conhecimento, né, que é exatamente você entender, por exemplo, quando você está conversando com alguém das ciências humanas, como é o pensar, como é o olhar do mundo das ciências humanas. É ao mesmo tempo um engenheiro, né, mais determinístico. Então, essa formação, que talvez seja a formação cidadã contemporânea. Isso vai trazendo também uma eficácia maior, né, na busca de soluções e resultados, porque quando você consegue entender exatamente a linha de pensamento do outro, você consegue desenvolver, de repente, um aplicativo ou alguma outra coisa que possa realmente atender às necessidades daquela pessoa. No plano da competência aplicada, né, que seriam as competências técnicas, isso é comprovado. Agora, eu gosto de ver também a outra da competência social. Aumenta o nível de empatia, né? Quando você consegue ter vivências de mais realidades e mais universos, você se torna uma pessoa, com o tempo, mais madura e mais empática. Estamos precisando muito isso, né, nos tempos atuais, a compreensão do diferente. Uhum. E, professor, assim, para a gente já ir finalizando, há uma percepção cada vez maior de pesquisadores trabalhando com uma visão, um foco muito grande na comunidade. Como é que está sendo feito isso lá? Perfeito. Com vários nomes, que alguns até já estão há mais tempo aí, mas agora passam a ser conhecidos, como a ciência cidadã, que é a ciência produzida com a sociedade, não somente para a sociedade. Nasceu nos anos 90 nos Estados Unidos, com inclusive uso de dados entregues pela comunidade para a ciência. A transdisciplinaridade, que seria o passo seguinte à interdisciplinaridade, porque nos estágios disciplinar, multi e inter, ainda estamos conversando entre cientistas. A transdisciplinaridade já propõe que a gente converse com a sociedade em condição não de igualdade, mas de equidade. Entenda os saberes que vêm da prática como importantes também. Inclusive, tenho comentado muito com os colegas, talvez no futuro o que chamamos de extensão universitária seja um nome antigo. Né? Que esse saber que temos dentro da universidade vamos estender para a sociedade, e a sociedade não tem saberes para nos prestar. Então, hoje a coprodução, né, tem sido a tendência de fazer a construção de saberes transdisciplinares, portanto, com a sociedade, e isso é um desafio muito grande, né? Porque já tínhamos o desafio primeiro que falamos de trabalhar entre áreas diferentes. Agora temos o desafio de respeitar a sociedade nos seus saberes também. E essa abertura, com certeza, traz muito ganho para todos os lados, né? Para todos os lados.
desde que cada lado respeite o seu papel e o outro, e é o que tem diferenciado o papel das nações desenvolvidas. Tá? Nós precisamos estar muito atentos a isso, quer dizer, essas brigas entre setores, essas quebras de braços entre diferentes é que nos atrasam. Né? Então, a transdisciplinaridade tem sido muito apostada, inclusive com vários frameworks contemporâneos, para que rapidamente a ciência seja construída com a sociedade. Para os próximos anos, o que é que o senhor espera, o que é que o senhor acredita que vai acontecer e que vai dar muito certo? Eu torço muito por esse caminho, né? Por o caminho de que por muito tempo se falou nas relações, por exemplo, universidade e empresa, né? Mas normalmente uma emprestando à outra conhecimento ou profissionais. Hoje a transdisciplinaridade, não só empresa, universidade, mas sociedade, exige que nós construamos agendas comuns, trabalhamos com o conceito de transparência e governança participativa e façamos dessa agenda algo aí sim fortalecendo o papel de cada um. Não é todos fazerem o papel de todos, não. Mas é nós, do nosso papel, respeitar e trabalhar com o outro. Esse é o caminho que tem dado uma reinvenção. E aí, o que é o nosso desafio? A gente tem que reinventar os nossos modelos mentais e organizacionais. Né? A universidade, por exemplo, que temos hoje, ela é do século XIX. Com seus departamentos, a sua governança. Nós vamos ter que rever essas instituições e do lado governado também a mesma coisa, empresarial também, para que a gente possa atuar dessa forma. Mas nós vamos ter uma pressão muito forte, que é essa nova geração. Para eles isso já não é mais tão novidade, é como eles atuam desde pequenos, né? Então a gente está correndo atrás do prejuízo em relação ao tempo deles. Torcer para dar tudo certo. Vai dar certo. Obrigada, professor. Elaine, obrigado a você.